Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez então falando sobre Shumatsu no Valkyrie. A gente basicamente tinha terminado nos últimos vídeos o 6º round do Ragnarok com a vitória do Buda em cima do Radion. E é então agora que nós iremos prosseguir para o 7º round do Ragnarok. O primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, versus o imperador do submundo Hades. Mas antes de realmente seguir para o vídeo com o assunto principal, eu espero imensamente que todos vocês gostem do vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente a todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos de que o Buda, após ganhar do Radion, acaba pegando o que sobrou do cutelo da miséria do Zero Fuku e vê de que no fim das contas parece que o Buda não foi o único quem amou o Zero. A gente mesmo vê todo mundo ali gritando, desesperado, torcendo pelo Buda após a sua vitória e também obviamente com isso estariam agradecidos pelo Zero Fuku. O Buda que depois sai ali da arena, ele todo ferrado, até tentando parecer que está bem, vindo na direção da Brunhilde e da Goro, só que nesse mesmo momento a gente vê de que ele cai no chão e chamam ali várias outras médicas para levarem ele numa maca para se recuperar, enquanto a própria Goro mega desesperada, dizendo de que ele está quase na enfermaria e que ele não ouse morrer agora, mesmo ele estando absurdamente machucado. Só que o Buda chama ali a Brunhilde pro seu lado e a própria Valkyrie agradece a ajuda dele. No fim das contas, ele a salvou de novo, quando até ali ele simplesmente quebra as nossas expectativas, achando que ele fosse falar alguma coisa bonita ou coisa do tipo. Ele simplesmente questiona a Brunhilde se ela tem algum doce. É ele mesmo vendo, pirulitos de cola são a coisa mais gostosa do mundo para ele, e a Brunhilde rindo até dessa situação, vendo de que por mais que ele esteja bem machucado, ele ainda não morreu. E ela mesmo fala de que vai enviar doces o suficiente para ele ficar com cálice. E graças ali ao Buda, eles estão um passo mais perto da salvação da humanidade. E até ali o próprio Buda vem ali olhando a Brunhilde, vendo ela toda obstinada. Ele basicamente olha na cara da Valkyrie e vê de que realmente gosta dos olhos da Brunhilde, cheios de desejos mundanos. Só que quando ele começa a falar de forma super bonita, ele simplesmente começa ali a cuspir sangue e acaba sendo levado ali às pressas para a enfermaria. A gente vê de que enquanto isso, até essa dúvida ali, essa questão dos desejos mundanos, o grande objetivo da Brunhilde com o Ragnarok, mas quem sabe isso fique para um outro vídeo, eu possa falar mais sobre isso, possíveis teorias. Mas a gente vê de que enquanto isso, indo ali para o escritório, digamos assim, um laboratório do Beelzebub, nós vemos de que o deus está queimando todos os papéis da pesquisa sobre o Radion, quando ali o Odin surge na direção dele, vendo de que então tudo isso foi obra do Beelzebub. Ele mesmo ali um pouco se importando com a presença do Odin, quando o Gin e o Munin, que são os dois corvos que estão no ombro do Odin, começam a xingar o Bel, que não tá no fim das contas nem aí. O próprio Odin vê de que ele aguardou por muito tempo em preparação para esta batalha. Então ele não permitirá que ninguém a interrompa. E quando o Beelzebub olha para essa situação, ele simplesmente vê o quão intrigante é isso. O que faz com que o próprio Odin fique cada vez mais e mais pistola. Só que nós mudamos ali de cenário, vendo de que agora com 3 vitórias para o lado dos deuses e 3 vitórias para o lado da humanidade, nós temos o Ragnarok empatado. E com a derrota do Buda, com a derrota ali para o Buda, a traição dele acabou sendo uma derrota um tanto quanto mais amarga ali para os deuses. E se eles sofrerem mais uma outra derrota, a maré do torneio pode facilmente virar ao favor da humanidade. A gente mesmo vê de que o
Zeus entrando no modo mega pistola, a gente vendo mesmo após ali não tendo mais toda aquela empolgação que ele tinha depois da luta contra o Adão, porque por mais que ele tenha ganhado a luta em si, moralmente ele foi destruído, mas ele vê agora recuperando um pouco dessa empolgação na pura raiva, ele vê de que eles devem vencer o próximo embate, seja lá como for. E ele mesmo ali vendo quem é que eles irão escolher no lugar do Buda. E até ali, eles olhando na direção do Ares, o Ares, sem sombra de dúvidas, o Memura, que é o mangaka de Shumatsu no Valkyrie, sem sombra de dúvidas, odeia os deuses gregos por algum motivo, porque o quanto ele faz esses deuses sofrerem, mano, a gente vai ver de que não foi apenas o Poseidon que foi humilhado pelo Sasaki e o Zeus que perdeu ao menos moralmente pro Adão, e a humilhação no fim das contas que o próprio Ares acaba sendo, o próprio Ares vendo o Hermes olhar na direção dele e vendo, então quer dizer de que vai ser ele o escolhido para lutar, mesmo que não pareça, ele ainda é o deus da guerra, e começa a ver de que é natural que os deuses estejam ali pondo suas expectativas nele, só que ele começa a ficar com medo por conta de que a força dos humanos é muito além da sua expectativa, ele ficando até com certo receio quanto isso, quando a gente vê de que ele pensou tanta, mas tanta coisa, só que impressionantemente isso durou menos do que 0,25 segundos. E quando ele iria dizer que ele quem irá lutar, nós vemos de que outra pessoa é quem vai assumir o lugar do Buda. E esse daí é basicamente o Hades. Isso daria como uma resposta óbvia à morte do Poseidon. Ele simplesmente planeja vingar a morte do seu irmão. Isso será uma verdadeira vingança pelo seu amado irmão Poseidon. Enquanto isso, a gente vendo de que a Brunhilde agora, depois de terem toda aquela conversa dos Nostradamus que a gente viu no vídeo passado, acabam descobrindo que o representante ali dos lados dos deuses no próximo round do Ragnarok será simplesmente ali o Hades. Então eles simplesmente começam ali a ficar num certo desespero por conta ali de que ele é alguém absurdamente forte, o deus da morte vai lutar ali no Ragnarok, só que a Brunhilde tem em mente um humano que pode lutar contra essa pessoa, é olho por olho, dente por dente e governante por governante. O único que pode combater o Hades é o homem, o comandante de onde tudo começou. A gente vê que enquanto isso temos a apresentação do Qin Shi Huang, ele andando ali atrás da sua sala de espera, ele simplesmente não é alguém que vai ali se deixar abater pelas dificuldades e os obstáculos, tanto quanto literais, porque ele simplesmente começa a sair destruindo o que ele bem entender, todas as paredes, fazendo o seu próprio caminho, enquanto a gente vê ali de que a arena para o Ragnarok se forma, lembrando ali um pouco o submundo, onde o próprio Ares vê de que essa é a arena ideal para a vitória do Hades, e pouco importa agora quem irá lutar contra o Hades. Só que a gente vê de que essa pessoa que irá lutar contra o Hades não dá a mínima ali para os deuses, ou pelo menos para o Ares. Nós vemos ali de que o Qin Shi Huang chega na maior tranquilidade e vem sentando ali num lugar que ele vê como sendo esplêndido, que é simplesmente o assento do Hades. O próprio Ares tentando entender quem é que está ali sentado no assento do Hades, como se fosse feito para ele, só que o próprio Hermes já reconhece de cara de que ele aparentemente é humano. O próprio Ares tenta tirar satisfação com o Qin, só que o Qin não dá a mínima para ele, e com um simples puxão ali manda o Ares pro chão como se não fosse nada. Ele até ali vendo de que para lidar com o Ares desse jeito, esse humano é sem sombra de dúvidas muito poderoso. Por mais que o Ares não seja lá muita coisa, mas a gente mesmo vê de que o próprio Qin pede mais humildade, não importa que lugar seja esse. Diante da presença de um imperador, o trono é onde ele deve sentar e todos deverão lhe obedecer. E esse é simplesmente o cara que unificou a China, o primeiro
primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang. E até ali, diante disso, o próprio Ares, se sentindo humilhado, ele, um dos 12 deuses do Olimpo, iria tentar tirar novamente satisfação com o Qin, só que o Qin novamente humilha o Ares, mandando ele de novo para o chão. O próprio Hermes, vendo a humilhação que o Ares passa, vê o quão interessante isso é e tenta ali meio que bajular o Qin, o próprio Qin pedindo algo para beber. Então o Hermes lhe oferece hidromel e ele mesmo vê ali o quão bom isso é e até elogia o Hermes como se fosse ali o seu serviçal, enquanto o próprio Ares iria tentar mais uma vez partir para cima do Qin, quando a gente vê ali a inesperada chegada da Gore e da Brunhilde, que estavam ali atrás do Qin. A própria Brunhilde vê de que até pediu, depois ela mesma falou expressamente ter dito a ele para não sair do seu quarto, e ainda para piorar, ele deixou um bando de buracos nos corredores. Só que quando o próprio Qin diz o caminho é por onde ele lidera, e o próprio Ares vendo isso, ele vê de que não faz a menor ideia o que está acontecendo aí, mas parece de que aquele cara diante dele, o Qin, é realmente desequilibrado. A própria Brunhilde pede desculpas por estar perturbando os demais deuses, mas vê de que agora é a hora do Qin ir embora daí. Mesmo que ele se recuse ali, vendo de que ele gostou desse lugar, nós vemos de que não é ali a opinião dele que importa nesse momento, porque chegou a hora dele, porque caso ele não esteja ciente, basicamente é informado para ele agora de que ele lutará na 7ª rodada do Ragnarok, e ele fica bem empolgado ao saber isso e simplesmente se prepara então para entrar na arena. Ele caminha pela rota de um imperador e o caminho é por onde ele lidera, e a gente vê de que esse homem simplesmente vai chegar não ali pelas escadas ou pela porta de entrada. Ele simplesmente vai fazer com que criem todo um caminho pelo meio da arquibancada para ele, para que ele simplesmente desça ali na maior tranquilidade para a arena. A gente mesmo vê de que por mais que isso saia conforme as expectativas, vemos que a apresentação do Qin, onde tudo começou com esse homem. Ele anexou e derrubou 6 reinos de guerra em um piscar de olhos, deu um fim rápido a um dos períodos mais turbulentos da China, que durava mais de 550 anos. A primavera e o outono dos estados em guerra. Onde não haviam rotas, ele as pavimentou. Onde não havia um castelo, ele construiu. Ele realizou uma façanha que nunca tinha conquistado antes, unindo todas as terras em uma China só. Nós vemos de que ele é simplesmente o rei onde tudo começou, o primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang. E até ali a Valkyria que está ao lado dele é a 10ª Valkyria mais velha, Alvityr, que até ali reclamando com o Qin por conta dele não fazer nada certo. Ela esperou ele por tanto tempo e ele ainda no fim das contas não ouve nada do que ela diz, ela só reclamando no pé do ouvido dele. Só que ele simplesmente vem ali todo bad boy pedindo para que a Alvityr chegue mais perto dele, deixando ela até um tanto quanto envergonhada quando ele mesmo vê de que ela não precisa ser tão dura com ele. E ele simplesmente agradece a ela, fazendo então esse Volund, ela até ali ficando corada. E nós vemos de que então o Volund do Qin é simplesmente as ombreiras poderosas. Sim! Mas a gente vê de que teremos algumas outras reviravoltas quanto a isso, mesmo que não agrade tanto todo mundo. Mas a gente vê de que enquanto isso a entrada do Hades, antes na verdade de ele entrar ali na arena, vemos de que um dos servos de Poseidon chega na direção do Hades para que simplesmente entregar ali ao Hades o resto do tridente de Poseidon. Ele pede de que com isso ele humildemente vingue ali os humanos, vingue ali o Poseidon que foi morto pelos humanos, que ele considera completamente miseráveis. O próprio Hades vê de que o seu irmão não era do tipo de pessoa que pede para os outros se vingarem por ele. Só que como irmão mais velho, ele tem esse dever. E ele simplesmente funde ali a sua arma
com o tridente do Poseidon e assim se torna o seu bidente. Nós vemos que Cérbero, cão de guarda do inferno, baixou a cabeça diante de Hades, e Tifão, o monstro mais temido, ronronou feito um gatinho diante do deus, que é o mais velho dos 3 irmãos mais fortes da Grécia. O rei do submundo, Hades, surge diante de Qin Shi Huang. Agora é pra valer a partida que decidirá que rei se manterá no topo. Rei versus rei. E antes mesmo ali de a luta de fato começar com tudo, o próprio Hades vê de que é uma pena que o Qin seja da raça que assassinou seu irmão, porque ele, em um silêncio estranho que recaiu sobre a arena, fez um primeiro movimento que foi tal qual o de Poseidon. Só que a gente vê de que foi algo muito mais forte do que o deus dos mares conseguiu fazer. Só que impressionantemente nós vemos de que o Qin desviou na maior facilidade. O Hades então começa a mandar uma sequência de golpes na direção do Qin com seu Perséfone Calicoron, martelo do submundo. Só que o imperador chinês desvia, mesmo que levando alguns pequenos golpes aqui e ali. A gente mesmo vê de que o Qin, que parecia ter desviado, tomou um dano. As estocadas furiosas do rei do Helheim transformam até mesmo poeira em armas mortais. Só que quando o Qin tenta recuar de um dos golpes do Hades, que simplesmente vem com seu destruidor de tempestades, Perséfone Roa, nós vemos de que o Qin simplesmente bloqueia com uma espécie de barreira de energia o golpe do Hades e simplesmente começa a canalizar a energia que o Hades manda na sua direção e manda de volta para ele. A sua técnica especial chamada Chi-Yu, a forma de armadura, onde a gente vê ali a referência às 6 armas chinesas, a espada, a lança, a besta, a alabarda, a armadura e a mão celestial da defesa. E no fim das contas, o próprio Qin se desculpa diante do Hades, mas vê, constatando de que só pode haver um rei no mundo, e este homem é ele, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. E agora, meus amigos, parece que complicou um pouquinho ali para o Hades. Nós vemos então que a explicação dos poderes do Qin são totalmente ligados a uma antiga história ali da China. Nos tempos antigos dizia-se que existia um deus ali que iria conceder a permissão para os reis se tornarem reis. Ele que era reverenciado como o deus da guerra, que inventou as 5 ferramentas da guerra: a besta, a espada, a alabarda, a lança e a armadura. Mas esta não era realmente a verdade. Na China, os reis não se tornavam simplesmente reis. A eles eram permitidos serem reis pelo, na verdade, Deus demônio Chi-Yu. Nós vemos ali de que vários reis prestavam homenagens a esse Deus demônio, onde até ali contam as histórias de que o Qin fez isso para conseguir se tornar o rei da China, o imperador chinês. Só que isso é o que as lendas contam. A verdade e a única pessoa que sabia sobre isso era o próprio Qin Shi Huang, onde quando ele basicamente se encontra diante do deus demônio Chi-Yu, que se questiona se ele então é o rei de Qin, que agora quer ali acabar com a guerra dos 6 estados e unificar a China. Ele mesmo reconhece o quão jovem o Qin é, mas ao mesmo tempo vê de que a coragem dele é admirável por não tremer diante da sua aparência. Ele mesmo não se importa muito com isso, contanto que o Qin ofereça 10.000 pessoas do seu povo e ajoelhe-se perante ele, e assim ele permitirá que ele governe como o imperador, o rei entre os reis. Só que o Qin, em troca, simplesmente entrega ali para o Chi-Yu um sacrifício. Só que é, na verdade, um mero boneco de argila contendo o solo da China, onde ele mesmo
mesmo fala de que o solo da sua terra natal é muito delicioso e que por isso ele come até seu coração se encher. Só que diante disso o demônio fica totalmente furioso ao ver o quão horrível isso daí é. Ele mesmo vendo se o Kim ainda vê se conseguirá ali se tornar o imperador sem a sua aprovação. Ele vê de que todos que se submeteram diante a ele fizeram isso apenas para se tornarem um rei e que o Kim também deveria fazer isso. Só que no fim das contas o Kim discorda completamente disso. Antes dele se escolher se ajoelhar uma criatura horrenda feito o tio, ele escolheria a morte. O próprio Deus demônio fica absurdamente furioso diante do Kim, vendo que ele está falando isso para um Deus, só que o próprio Kim vê que é ousadia demais ele se chamar de Deus. Ele na verdade não passa de uma besta comedora de homens. Todos os reis antes de Qin Shi Huang, na opinião do próprio Kim, não eram reis de verdade. Ele o derrotará e se tornará o rei onde tudo começou. Qin Shi Huang versus Tio, uma luta lenta porém firme que continuou por 6 longos dias, onde após muito tempo vimos que o deus demônio Tio havia sido derrotado. Naquele momento a história da China passou para as mãos daquele homem. No ano 28 da era Shi Huang, o rei de Qin realizou o rito de Feng Shan no topo do Monte Tai e tomou então o título de Qin Shi Huang. E nós continuamos até com a explicação dos poderes dele ligados ao Tio. O poder que o Qin usa é a técnica na qual ele dominou no meio da batalha contra Tio, que deriva dos 5 estilos de luta diferentes: a besta, a alabarda, espada, lança e armadura, que ele nomeou simplesmente de Tio. O próprio Ares, tentando entender como que ele teria conseguido fazer isso da mesma forma que fez com o próprio Ares alguns momentos atrás. O próprio Hermes começa a tentar explicar a situação, onde ele percebe de que é como se o Qin tivesse desviado a energia do ataque do Hades, então imediatamente a devolveu. Falar até é fácil, mas ele não consegue entender como um humano, até mesmo para um deus, conseguiria fazer algo assim contra o Hades. Em resumo, nós basicamente vemos de que o Hades levou o seu próprio poder na cara, é basicamente isso. O próprio Hades, quando se levanta um pouco ensanguentado, é questionado pelo Qin se ele ainda está disposto a lutar. E ele então se questiona ao Qin sobre o que é que faz um rei. O Qin, que na mesma hora responde de que é aquele que nunca duvida, nunca se rende, nunca depende e sempre permanece convicto como líder de seu povo. É isto que faz um rei. O próprio Hades, depois de ver isso, começa a simplesmente rir sem parar, e o Qin então até se junta a essas gargalhadas todas, só que o próprio Qin acaba não entendendo o motivo dessa graça toda, o que é que tem de tão engraçado nisso. Bom, o próprio Hades responde que o Qin lhe lembra alguém que ele conhece muito bem, e é basicamente ali o Poseidon. Os deuses não têm a necessidade de um exército, eles não têm a necessidade de traições, eles não precisam sequer de ajuda. Essas eram as frases que o próprio Poseidon já havia falado. E na opinião do Hades, ele era o mais nobre que qualquer deus, mais firme que qualquer outro, e o deus mais valoroso de todos, ao título de rei. E graças ali ao seu irmão Poseidon que o Hades está lutando, e ele pretende vingar a sua morte. Pelo seu nome ele irá matar o Qin, e ele então não vai ceder a um mero humano, rei dos homens, partindo então na direção do Qin. Um ataque liberado de uma posição não comum por Hades, conhecido como robustez de sua lança, veio na direção do Qin. Só que com toda a sua força, mesmo o rei do submundo usando o ataque avassalador, o Qin conseguiu bloquear. Só que nós vemos
vemos de que o rei do submundo atacou com um esmagador balanço de cima para baixo, com seu esmagador da terra, Perséfone Titã. E diante disso, o Kim, usando seu tio na forma de armadura, ele usa a mão celestial da defesa, na qual ele consegue bloquear o golpe do Hades. Só que o Hades novamente vem na direção dele para atacar. Só que nós vemos de que dessa vez parece que o Kim não vai conseguir aguentar o golpe e vai diretamente para o chão. Quando todo mundo achava que o Kim havia morrido, nós vemos de que ainda não. Ele mesmo se levanta e tira ali a venda que cobria os seus olhos e vê de que devemos continuar falando isso para o Hades, após nós vermos ali os olhos do Kim e o quão ridiculamente lindo esse cara é. O próprio Hades parte mais uma vez na direção do Kim, vendo de que não esperava menos de um rei. E diante disso nós vemos de que o Kim está esperando por uma oportunidade de usar a sua técnica de novo. Ele consegue desviar de um dos golpes do Hades, o esmagador da terra, Perséfone Titã. Só que o próprio rei do submundo vem com a sua lança, o seu bidente, novamente na direção do Kim e começa a simplesmente atacá-lo de cima para baixo. O Kim começa ali com os olhos dele, onde surgem ali pequenas estrelas em cada um dos seus olhos. Ele simplesmente cospe uma espécie de bola de ar na direção do Hades. E nós vemos de que o Kim, sim, como vários outros personagens da história que tiveram até agora, tem sem sombra de dúvidas um poder ocular. O Kim conseguiu acertar essa bola de ar de alguma forma no Hades e fez com que ele perdesse a sua compostura. E com seu tio na forma de armadura, o Kim é capaz de usar a sua mão divina da defesa e manda o Hades para o chão depois de simplesmente vencer esse cabo de guerra com o bidente do rei do submundo. O próprio Hades tentando entender como que o Kim foi capaz de redirecionar o seu golpe, só que nós vemos de que o Kim, após usar esse golpe em cima do Hades, começa a sentir algum tipo de efeito colateral. Só que a gente vê de que o Hades não vai desistir e vê de que este é o seu domínio de combate, quando ele mais uma vez avança na direção do Kim, que novamente joga ali uma outra bola de ar na direção do Hades, que agora percebe o que aconteceu, só que ele acaba sendo completamente desestabilizado e sequer tem chance de tentar fazer algo contra o rei, o primeiro imperador chinês. Nós vemos de que o Kim, com seu tiro na forma de lança, manda ali um monte e garra do dragão bem na boca do estômago do rei do submundo e manda então o Hades voando para longe, deixando uma marca bem brutal no rei do submundo. Só que enquanto isso nós vemos de que o próprio Hades entende ali a técnica que está ali, que o Kim está utilizando nesse momento é a sua respiração. Ele a usa para acertar o ponto crucial do seu poder e virar o ritmo da sua técnica. Um talento um tanto quanto impressionante para uma mera baforada. É assim que o próprio Hades vê a técnica do Kim. E o próprio Kim vê de que ele pode ver todas as estrelas com o Hades. E diante dos olhos dele nós vemos ali de que ele, olhando para o corpo do Hades, ele vê como se fossem todos os pontos fracos do corpo do rei do submundo, enquanto a gente vê lá na plateia a Hirst tentando entender como que funciona ali as técnicas do Kim, como ele acabou com as técnicas do Hades com um mero sopro. Só que o Sasaki começa a simplesmente explicar de que dentro de todas as técnicas, isso é o que é conhecido como o ritmo do Ki. E naturalmente há um ponto vital naquele ritmo. Até mesmo o menor dos golpes neste ponto desencadeará o ritmo do Ki e as intenções do alvo. O ponto crítico aqui é que mesmo técnicas com potencial de matar podem ter seus poderes enfraquecidos só por soprar nelas. Não é nada demais em um alvo imóvel, mas no meio de uma luta até a morte, não só o alvo, mas os pontos em si estão em constante movimento. O próprio Rondo vê de que como que o Kim consegue detectá-las de maneira quase que instantaneamente. Mas no fim das contas nós vemos que parece que o
Kim conseguiu de alguma forma achar uma maneira, provavelmente graças aos seus olhos. O próprio Okita Souji, ao lado ali do Sasaki e do Hondo, vê que sem sombra de dúvidas ele daria de tudo para lutar contra o Kim, enquanto a própria Hirst vê de que eles são um bando de lunáticos. Mas nós voltamos para a luta, onde a própria Gore tentando entender o que é esse ponto crucial e o ritmo de Ki. Aqueles pontos que o Kim se referiu como estrelas, acertando então aquelas estrelas com seus sopros e desequilibrando o Ki do seu adversário, é o que proporciona a ele as chances de usar a sua chamada técnica secreta do Chiyu. O Chiyu, forma de besta, ondulação da tartaruga. Só que obviamente, se ele pode ver aquelas técnicas ali, aquelas estrelas, por que o Kim cobre os seus olhos antes da luta? Bom, quando um homem obtém uma habilidade em excesso, ele deve perder algo em retorno. E assim como o próprio Hades ficou com um dano bem gigantesco ali no seu corpo após o golpe do Kim, vemos de que o próprio Kim leva o mesmo dano no mesmo lugar onde o Hades tem. E é por isso mesmo que o próprio Kim odeia lutar com os seus olhos. E é basicamente por conta disso de que, por mais roubado que possa parecer o poder do Kim, ele tem suas limitações. E isso daí, muito mais as explicações do que diabos ali são, essa questão que o Kim tem, como que ele recebeu todo esse dano no mesmo lugar, o mesmo dano basicamente, e também o desfecho dessa luta vai ficar infelizmente para o próximo vídeo. Eu já vou me despedindo de todos vocês, só que antes de realmente encerrar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço muito a todos vocês, muito obrigado por tudo, falou, valeu e fui!